Amém, irmãos? Graças e paz. Na minha experiência de arrebatamento, irmãos, parecia 3 anjos para mim, assim que a apóstola Janaína ministrava na minha cabeça, e eu via um anjo dançando, irmãos. E eu perguntava do Senhor, né, quem eram aqueles anjos? Aí tinha um anjo dançando. Alguém viu também, né, um anjo dançando aí. E eu perguntava, Senhor, quem é esse anjo? Aí o Senhor falava que era um anjo do renovo. E era um anjo assim muito alegre, irmãos. E ali naquele momento em que o Senhor falava que era um anjo do renovo, era um anjo assim especial, sabe? Muito diferente. E ali eu fazia a pergunta, né? Antes de eu colocar minhas mãos para eles, para a gente ir para o céu, eu perguntava se eles criam no Senhor, que o Senhor tinha vindo na terra e etc. Eles falavam que sim. Nisso, irmãos, eu cheguei em um ambiente no céu, a qual o Senhor ele me dava mais armadura de guerra. E ele dizia assim: se santifica mais, se alimenta mais da palavra. Depois que ele falava essas coisas, irmão, o Senhor ele me mostrava assim, sapatos de guerra. Inclusive, irmãos, o Senhor ele me mostrava sapatos de guerra de mulheres. Um negócio assim de outro nível, irmãos. Sabe, foi a primeira vez que eu vi isso. Que eu via mais esses sapatos de guerra de homem. Mas o Senhor me mostrou sapatos de guerra de mulher, irmãos. Eu não sei o motivo. Não sei se você pediu nessa madrugada, né, irmãos? Mas ali o Senhor ele me mostrava. E foi assim muito maravilhoso, irmãos. E alguém tocou no meu pé, irmãos. Sabe, assim, nessa hora eu voltei. Alguém passou assim, encostou no meu pé. Aí passou alguns segundos e eu voltei do arrebatamento. Nisso que eu voltei do arrebatamento, eu fiquei em oração. E a apóstola Janaína, ela ministrou mais uma vez na minha cabeça. E eu fui para a guerra, irmãos, na guerra espiritual. Irmãos, eu estava em um lugar como se fosse um campo minado. E naquele lugar, irmãos, eu via assim fumaças. Os demônios assim como se quisessem jogar fumaças assim para fazer os irmãos dormir, sabe? Sabe, assim, desmaiar. E nisso, irmãos, abria como se fosse um portal assim, bem pequeno, e ele ia ficando grande. Aquele portal grande, grande. E eu comecei a ver, irmãos, cachorros saindo de dentro daquele portal, que no caso era demônios, irmãos. Sabe, com dente assim de 1 polegada, para você ter noção da situação. E ali eu fui para a guerra, irmãos, assim, guerreando, sabe? Ali o Senhor ele mandava eu usar 2 espadas. Aí depois que eu cansava, eles me atingiam, irmãos. Eles me atingiam, eu sentia o efeito. E ali o Senhor ia revigorando minhas forças. Tinha hora que eu me defendia ali com o escudo. E teve uma hora, irmãos, que eu estava naquela guerra. Aí o Senhor ele falava bem assim: você está vendo como é que a guerra é grande? Você está vendo como é que a guerra é difícil? Aí o Senhor falava bem assim: há muitas pessoas ainda no meio da minha obra, que a obra do Senhor ela é grande, irmãos, amém? Há muitas pessoas no meio da minha obra, que ainda tem muitas coisas em suas casas. E tudo isso dificulta no meio da guerra, quando uma pessoa ela passa do portão aqui para dentro da casa do Senhor, mas tem coisas consagradas dentro de suas casas, e elas são cientes. A guerra ela vai se estreitando, o anjo ele falava. E ali o Senhor falava que ele já tinha falado sobre vestimento. Irmãos, eu vou falar. Ali, irmãos, no meio da guerra, você está entendendo? Eu guerreando contra os demônios, e o Senhor me fazia enxergar, irmãos, assim, vestimentos de mulheres, né, de homens. Por exemplo, os vestimentos das mulheres, assim, muito colado. O Senhor falou: eu já falei que isso eu reprovo. Aí o Senhor me falava a respeito dos homens: eu já falei que eu reprovo que o homem venha modelar sua barba. Tudo isso eu já tenho revelado para os meus profetas. Mas ainda no meio da minha obra ainda tem pessoas que fazem isso. Disse: amém, Senhor, eu vou falar. Isso foi uma pequena parte, irmão, assim, da minha experiência, sabe? Ali, irmãos, eu enfrentei demônios voando, sabe, assim, dragão e etc. Algo assim bem terrível, né? Tinha hora, irmãos, assim que eu cansava, eu caía no chão, irmãos. O anjo ele pegava no meu ombro e mandava eu me levantar, irmãos. Né? Os demônios, quando eu caía no chão, tinha demônios que eles pulavam em cima de mim. E eles querendo, sabe, assim, morder os meus pés, morder o meu ombro. Aí o Senhor falava: passa a espada. Eu passava a espada nos demônios. Irmão, essa foi a minha experiência, irmãos. Amém.
Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Irmãos, assim que a apóstola Janaína ela ministrou na minha cabeça, irmãos, apareceram os anjos do Senhor. E ali os anjos do Senhor falavam que Ele queria me mostrar algo lá no céu. E aí eu fazia a pergunta para o anjo do Senhor. Eu perguntava deles se eles criam no Senhor, que o Senhor tinha vindo na terra, amém? E eles falavam que sim. Irmãos, nisso que a gente chegava em uma parte do céu, o anjo do Senhor ele falava o seguinte, que ele queria mostrar para a igreja o quanto Jesus ele ama a todos. Ele queria lhe mostrar sobre o amor do Senhor, sobre todas as pessoas, né, sobre os perdidos, sobre aquelas pessoas que estão presas, né, a Satanás. E ali, irmãos, o Senhor ele me levava em uma visão lá atrás, na crucificação dele. Irmãos, eu vi ali a agonia do Senhor na cruz do Calvário. E ali eu via Jesus ele sendo crucificado, irmãos. Sabe assim, um desespero terrível, irmãos. Acho que o desespero que eu vi, irmãos, nem cena de filme. E ali, irmãos, o Senhor ele já me levava em uma outra visão, a qual eu via Jesus ele já sendo ressuscitado, ele saindo ali do sepulcro e ele indo no inferno. Quando ele chegava no inferno, irmãos, isso tudo dentro de uma visão. Eu via como se fosse uma chave, irmãos. Deus ele tem seus mistérios. Não que na época foi assim, amém? Mas eu via uma chave de ouro nas mãos de Lúcifer. E eu via aquele homem de branco tomando aquela chave de ouro das mãos de Lúcifer. Irmãos, nisso eu vi aquele homem de branco, ele colocando uma espada, enfiando aquela espada, sabe assim, naquele demônio, que eu creio que era Lúcifer, porque era um ser, irmãos, assim, totalmente diferente dos demônios, como se fosse um príncipe, né, digamos assim, um rei das trevas. Então ali eu sabia que era o próprio Lúcifer. E nesse momento, irmãos, o Senhor ele falava bem assim, ó, o anjo ele falava bem assim: é por isso que todo pecado tem perdão, porque o preço que Jesus ele pagou ali naquela cruz foi um preço alto. Mas ele dizia assim: o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, tão certo como Deus vive, eu não sei qual foi a tua oração hoje, né, se foi acerca dessas coisas, mas o Senhor ele falava: o único perdão, a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, nisso o Senhor ele me teletransportava aqui para a igreja. Quando eu chegava aqui dentro da igreja, irmãos, eu via um leão. Esse leão ele andava dentro da igreja. E eu perguntava do anjo, eu dizia: anjo, quem é esse leão? Aí ele dizia: aí é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, aquele leão ele ia andando, irmãos, e saía fogo dos pés dele. Ele começava a rugir, irmãos, e ele rugia em direção à porta da igreja. Quando eu olhava lá para a porta, irmãos, eu via uma cara horrível, irmãos. Sabe assim, eu só via uma cara assim, tenebrosa, irmãos. Sabe assim, a própria escuridão, meu irmão. E ali, irmãos, a gente passa, sabe assim, a travar uma guerra terrível. E eu dizia assim: Senhor, quem é esse demônio? Aí o Senhor falava que era o demônio da frieza, que esse demônio ele queria tentar neutralizar essa oração, mas que ali o Senhor, em formato daquele leão, ele estava paralisando todas as ciladas, todas as astúcias de Satanás. Irmãos, nisso que eu via toda aquela situação dentro da igreja, o Senhor ele falava a mesma coisa que o apóstolo Juscelino ele falou no início da oração. E o anjo do Senhor ele falava bem assim, irmãos, aqui dentro da igreja, que o anticristo ele já está na terra e ele tem muito poder. Ele tem poder, irmãos, assim de ficar assim mais novo, sabe, de mudar assim a fisionomia, o semblante dele. E o anjo do Senhor ele falava acerca disso.
Irmãos, nesse momento eu voltei da minha experiência. Quando eu voltei da minha experiência, eu fiquei em espírito de adoração, sentindo, sabe, o poder de Deus assim muito grande sobre esse lugar. Irmãos, eu vi assim no reino espiritual, irmãos, é como assim, se o Senhor estava, sabe, jogando uma descarga elétrica, irmãos, e todos vocês estavam agitados, cheio da glória do Senhor. Passou alguns minutos, a apóstola Janaína, ela ministrou de novo na minha cabeça, e o Senhor dizia assim: agora você vai guerrear, irmãos. E a gente ficava guerreando, irmãos, com os anjos, tanto pelos irmãos lá em Uruaçu, como os irmãos aqui da Shalom. Irmãos, eu via demônios voando. Irmãos, para você ter uma ideia, eu via demônios jogando até dinamite. Aí eu dizia: Senhor, e essas dinamites aí? Aí o Senhor falava que eram as astúcias do diabo, né? Aí eu via, sabe, assim, pessoas andando, irmãos, e aquelas dinamites, ela explodia e pegava no pé dos irmãos. Eu via aquelas arapucas, irmãos, assim, prendendo os pés das pessoas. E aí, irmãos, nesse momento que a gente estava na guerra, eu via um homem se debatendo, assim, no meio da igreja. Só que esse homem, ele não era da igreja. Não sei se ele era da igreja, porque eu não via o rosto dele. O rosto desse homem, irmãos, estava coberto de minhocas, sabe? E eu não conseguia ver a fisionomia desse homem. E o Senhor falava que era o pecado, sabe? O Senhor falava que era a ignorância, porque Deus, ele tem tratado sobre a santa doutrina, e o Senhor falou que desde o princípio a palavra, ela não tem mudado. Só que quando as pessoas, elas não ouvem a palavra do Senhor, o demônio, ele cega. E ali, irmãos, o Senhor falava que aquele homem, ele estava sendo torturado por demônios de cegueira espirituais, cobrindo toda a face do rosto dele. Aí, irmãos, a gente vai, irmãos, aí, enfim, para finalizar, irmãos, o Senhor lhe dizia bem assim, irmãos, naquele momento: o meu desejo nessa madrugada era que todos vocês ficassem guerreando até amanhecer o dia, porque só o meu reino sai ganhando. E nisso eu voltei da minha experiência, irmãos. Amém. Amém, irmãos? Graças e paz a todos. Amém. Irmãos, na hora que a gente estava na oração, no mover, a glória do Senhor estava muito grande nesse lugar. Irmãos, eu vou dando lugar mesmo, irmãos, sabe? E teve uma hora assim que eu senti, irmãos, eu vi assim uma armadura descendo do céu, e aquela armadura, ela ia se encaixando em mim. E eu olhava, irmãos, assim, para a cor daquela armadura. Era uma cor diferente. Não era assim, totalmente dourado. Era diferente, era uma armadura poderosa, irmãos. E aí, irmãos, né, a gente vai dando lugar, sentindo a presença do Senhor. Depois de um tempo, a apóstola Janaína, ela ministrou na minha cabeça. E aparecia, irmãos, os anjos do Senhor. E ali eu fazia a pergunta de cada anjo, irmãos. Dos 3 anjos que apareceram, eles foram falando que sim, que eles criam no Senhor. Irmãos, nesse momento, o anjo do Senhor, ele me levava no inferno. E quando a gente chegava no inferno, irmãos, o anjo do Senhor dizia assim: aqui o Senhor te permitiu que a gente viesse levar você em um lugar a qual você ainda não tinha ido. Irmãos, em diversos arrebatamentos que eu já tive aqui na igreja do Senhor, os anjos, eles me levavam assim, na perna direita do inferno. Algumas pessoas sabem, irmãos, que o inferno, ele é como um corpo humano. E em alguns arrebatamentos o Senhor, ele me levava até a perna direita do inferno. E hoje, irmãos, o anjo do Senhor, ele me levava até a cabeça. Irmãos, quando a gente chegava lá, irmãos, eu via uma cabeça mesmo, sabe, como se fosse de uma pessoa. Porém, irmãos, aquela cabeça, ela ia se transformando assim, simultaneamente. A cada, digamos assim, minutos, aquela cabeça, ela ia se transformando como se fosse uma cabeça de um demônio. E era uma cabeça grande. E eu dizia: anjo do Senhor, que lugar é esse? Aí ele falava bem assim:
que é a cabeça do corpo do inferno, aonde os maiores demônios, aonde aqueles grandes líderes do inferno, eles formam grandes estratégias para destruir toda a igreja na terra. Irmãos, a gente estava lá, irmãos, assim como os irmãos, eles veem arrebatamento em visões, né, tanques de guerra, aviões, irmãos, isso tem dentro do inferno também. Nesse momento que eu estava conversando com o anjo, abria aquela boca daquela cabeça, estacionava, irmãos, como se fosse uma aeronave na porta daquela boca, e começava a descer demônios muitos poderosos, não era qualquer demôniozinho não, irmãos, sabe? E eles desciam ali daquela porta, daquela aeronave, e eles entravam dentro daquela boca, daquela cabeça, e ali eles iam fazer reuniões, irmãos. E eu via um homem, ele estava como um homem, irmãos, eu não via ele como um demônio, sentado em um trono, recebendo todos aqueles demônios. E ali o Senhor falava que era Lúcifer. E ali o Senhor falava que ali é o lugar, é um campo onde eles fazem todas as maiores ciladas para destruir todas as igrejas no planeta Terra. Aí ele dizia assim para mim: eu quero te levar lá fora. E a gente ia saindo, irmãos, na boca daquela cabeça, e ele dizia assim: olha para o alto. Irmãos, quando eu levantava a minha visão para o alto, aí estava escrito assim: a casa de Lúcifer, seja bem-vindo. E aí, irmãos, eu via como se fosse assim, tipo assim, luzes, sabe, focando naquelas palavras, porque por detrás daquelas palavras só era escuridão, era trevas, porém naquelas palavras estavam claras. E eu olhava, irmãos, assim, naquele lugar, no alto, eu via aeronaves, irmãos, como se fossem helicópteros. E aí eu via, irmãos, que o formato daquelas coisas, elas eram feitas de ossos. Não era assim, normal como no físico. Eram feitos de ossos, de uma estrutura criada de ossos. Só que eu não perguntava do Senhor se era ossos humanos. A visão era até aí. Irmãos, eu via aquelas aeronaves passando dentro do inferno e jogando pessoas dentro do inferno. Aí o Senhor dizia que aquelas pessoas eram pessoas que estavam morrendo aqui na terra a cada segundo, e elas estavam sendo lançadas dentro do inferno. Aí o Senhor falava que tem demônios que quando uma pessoa ela morre na terra, ela pega, aqueles demônios pegam a alma daquela pessoa e já leva direto. Só que como a igreja do Senhor tem estratégias, o inimigo ele tem suas estratégias, né? Aí o Senhor ele falava sobre os arrebatamentos aqui na igreja, que o Senhor ele dá espada, dá escudo, dá tanque de guerra. Aí o anjo do Senhor ele falava que tudo isso existe lá dentro do inferno. Irmãos, eu via como se fosse carros, como se fosse motos, descendo da boca daquela cabeça e descendo nos compartimentos, irmãos, ali do inferno. Eu via demônios sentados em garupas de motos. Irmão, eu digo moto porque era uma estrutura como se fosse moto, mas não é uma moto normal, irmãos. Eram criados como se fosse de ossos os equipamentos. E aí, irmãos, nesse momento, o Senhor, ele me levava até o céu. E ele, antes de ele me levar no céu, ele mandava deixar bem claro para a igreja que aquele lugar é um campo de estratégia do diabo. É ali que o diabo, ele arquiteta todas as obras maiores para destruir a igreja do Senhor. Irmãos, aí o Senhor dizia bem assim: eu vou te levar até no céu, para me te mostrar algumas coisas. Quando a gente chegava no céu, irmãos, eu via um banquete muito grande, e eu via muitas pessoas sentadas naquele banquete, e elas estavam comendo. E eu dizia: Senhor, a tua palavra fala que não haverá fome nesse lugar.
E o anjo, ele não respondia nada para mim. Ele dizia assim: apenas observa e não pergunte. E aí, irmãos, eu via uma pessoa com um prato comendo, e eu via que tinha como se uma certa porção de algo em cima daquele prato. Aparentemente eu pensava que era farinha, irmãos, farinha de comer. E eu dizia: Senhor, isso é farinha? Aí o Senhor dizia bem assim: isso é um certo tipo de sobremesa que está sendo preparado para vocês aqui no céu. Irmãos, era como se fosse farinha, irmãos, mas ali um anjo dizia que era uma sobremesa. E eu olhava, irmãos, assim para cima da mesa, eu via um certo tipo de algo, como se fosse pão, e eles falavam que era um tipo de alimento. Irmãos, nesse momento, alguém, ele me vê conversando com o anjo, e aquela pessoa, ela abre um sorriso muito grande, e eu dizia assim para o anjo do Senhor: quem é essa pessoa? E o anjo do Senhor, ele falava que era um homem chamado Zacarias, que ele era um dos personagens da Bíblia e que ele estava lá no reino dos céus. Irmãos, aquele homem, ele abre um sorriso como se ele me conhecesse. E aí o anjo do Senhor, ele lança uma palavra para aquele homem de ordem, diz assim: Zacarias, vem até nós. E aquele homem, ele vem rindo até nós, e ele me dá um abraço, e ele diz assim: hoje eu não estava aí com vocês na congregação, mas ontem eu estava. Ele falava isso: ontem o Senhor me permitiu descer com ele nesse lugar. E aí, irmãos, aquele homem, ele me passava um recado para o apóstolo Juscelino e para a apóstola Janaína. E ele começava, irmãos, a falar sobre a obra do Senhor. Ali, irmãos, eu via como se fosse uma Bíblia aberta, e saía assim como se fosse poder dentro daquela Bíblia. Ela estava flutuando, e ele falava assim: todas as vezes quando o teu apóstolo, quando a tua apóstola está ensinando alguém, seja em Manaus, seja em Uruaçu, né, palavras de transformação está alcançando vidas. E ele dizia assim: inclusive, todas as madrugadas que vocês estão orando, demônios estão saindo da casa das pessoas na redondeza da congregação, demônios que não deixam pessoas dormir. Aí ele começava a falar: os teus vizinhos, a vizinhança que está ao redor da igreja, em uma grande distância, eles estão sendo libertos. Tem demônios que eles estão saindo. Aí o Senhor falava que tem livramento para a vizinhança daqui da igreja do Senhor. Todas as orações, quando a gente está orando, o Senhor falava que o Senhor, ele dá uma palavra de ordem para os anjos não deixar que as pessoas, elas venham ser assaltadas quando elas acordam, quando elas vão trabalhar, porque o inimigo, ele está maquinando o mal, sabe, ele está destruindo. Aí o Senhor falava bem assim, que essa igreja, ela é o sal da terra, e se ela é o sal da terra, ela dá sabor. Aí ele dizia assim, irmãos, essas coisas quem dizia era esse homem Zacarias. Aí, irmãos, o arrebatamento, ele finalizava com uma palavra dizendo assim: a santidade, a doutrina do Senhor, ela tem que ser uma maneira de viver em todas as áreas da vida, seja espiritual e seja no exterior. Ela tem que ser uma maneira de viver. Essa foi a minha experiência, irmãos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu vou compartilhar só um pouquinho da minha experiência, meus irmãos. O Senhor, ele me levou no céu, e ali no céu ele me mostrava muitas coisas, né? Só que no início apareciam os anjos do Senhor, e eu fazia a pergunta, né, dos anjos, e eles iam confirmando que sim. E ali, irmãos, eu conversava durante um tempo com o anjo, e ali naquela conversa, irmãos, eu observava assim, eu via pessoas andando, né? Eu via crianças andando, correndo ali no céu, muito alegres e muito felizes, irmãos. E aí, irmãos, depois o Senhor, ele me levou no inferno.
quando a gente chegava ali no inferno, o Senhor falava algumas coisas também que eu não posso compartilhar, amém, irmãos? E depois o Senhor, Ele me trazia aqui para a terra. E Ele me levava, irmãos, em um terreiro de macumba. E era tipo assim, um terreiro de baixo nível, sabe? E eu via ali os macumbeiros, eles batendo tambores, como se eles estivessem assim, o trabalho daquele terreiro era um trabalho assim, leve, digamos assim. Eles estavam, ajudando assim forças espirituais, digamos assim, para um outro terreiro de macumba. E aí o Senhor dizia que era para mim observar eles batendo os tambores. Estavam batendo os tambores. E aí o Senhor me levava em um outro terreiro de macumba. E ali, irmãos, eu via muitos demônios poderosos naquele outro lugar. Aí o Senhor falava bem assim: diga para a minha igreja que enquanto muitos estão assim dormindo na sua fé, amém, irmãos? Dormindo na sua fé espiritual. Aí ele falava bem assim: olha como é que tá os céus. Aí ele me tirava de dentro daquele terreiro de macumba. Aí eu olhava assim para o céu, irmãos. Eu via assim demônios, feiticeiros, magos voando, irmãos, e entrando dentro da casa das pessoas. E ali, irmãos, o Senhor falava bem assim: observe esse grande exército que está indo em direção à congregação de vocês. E aí, irmãos, Ele me trazia de volta aqui para dentro da igreja. Quando eu chegava aqui dentro da igreja, irmãos, ali na visão, eu não via nenhum anjo a princípio. E Ele dizia assim: observa. Quando eu olhava, irmãos, para fora da igreja, irmãos, eu via milhares e milhares de demônios. Eles estavam vindo, sabe, para contra-atacar a oração de hoje. Aí o anjo do Senhor, ele falava bem assim: o pensamento deles hoje é porque vocês são poucos nessa madrugada, mas abre os teus olhos espirituais. Irmãos, quando eu olhava assim, eu começava a observar a casa do Senhor, o forro, sabe, cada detalhe. Irmãos, parece assim que a minha visão ela ia se abrindo, e eu comecei a enxergar um grande exército de anjos aqui nesse lugar. E ali o Senhor, Ele falava bem assim, que não era para a gente temer, porque muitos anjos estão com a gente nesse lugar, aguardando, e que não é para a gente ter medo. Irmãos, eu olhava assim para as mãos de alguns anjos, eu via anjos com espada, eu via anjos segurando espadas, segurando lanças, irmãos, anjos de guerra, irmãos. E ali o Senhor falava que todas as vezes quando a gente vinha para essa oração, da nossa saída da nossa casa até a nossa volta, o Senhor, Ele está nos guardando. Amém, irmãos? Essa é a minha experiência. Glória a Deus, graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala, apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com um texto bíblico que diz lá em Hebreus 5, do 12 em diante, que diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Glória a Deus, amados irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de frieza espiritual, tempos de enfermidades, tempos de calamidades, tempos difíceis na terra. E quando você consegue buscar o Senhor, quando você consegue atingir, vamos assim dizer, um nível de maturidade espiritual e começa a ser usado por Deus, o inimigo ele é implacável. As pessoas elas são implacáveis naquilo que não é para defender as teorias, para defender os achismos, os costumes a qual elas aprenderam. Foi assim com os fariseus na época de Jesus, foi assim com tantos outros. E o que você tem visto na vida desse rapaz, desse homem, o Edilson,
né? É algo maravilhoso, é algo tremendo. Um homem cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor, muito usado por Deus, né? Essas experiências deles aí, experiências tremendas, experiências poderosas, tanto que quando a gente sai, né, viaja, ele fica responsável pela igreja e o Senhor tem usado muito ele, né? E essas experiências aí é só confirmação daquilo que Deus tem, né, na vida dele. Muitas outras coisas Deus tem usado ele aqui em sonhos, em revelações, em profecias, em traduções de línguas, em libertações. É um vaso de Deus. E o inimigo, né, por sua vez, tem se levantado contra ele, né, assim como tem se levantado também contra a igreja Shalom, contra nós e contra todos aqueles servos que buscam, né, que se destacam na presença do Senhor, né, a qual o Senhor levanta, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada, né, para colocar debaixo da cama, né? Então, cada experiência aí, uma mais tremenda que a outra, uma mais forte que a outra. E eu posto, irmãos, isso aí para um despertar de Deus para sua vida, porque se o Espírito Santo ele nos incomoda a postar essas coisas, é porque com certeza alguém vai ser edificado, com certeza alguém vai ser visitado, com certeza alguém vai ter a fé aumentada, e assim o propósito de Deus vai ser atingido através da vida do seu servo. Não é isso, apóstolo? É isso, né, apóstolo? Só ressaltando que o irmão Edilson é uma ovelha que nós ganhamos ele para Jesus já tem 7 anos, apóstolo, eu estava calculando. Amém. Fizemos o casamento dele e tudo, né? Ele ainda era jovem, eu lembro que se converteu num retiro da nossa igreja espiritual, num acampamento de jovens na época, e foi forjado, né? Fez escola de líderes, de discipulado, treinado, e hoje é uma pessoa, é um exemplo. Desde o início da doutrina, foi uma das pessoas que abraçou essa doutrina, né, apóstolo, entendeu? E Deus começou a se revelar de uma maneira poderosa. Hoje é um ministro do Evangelho de Cristo, né, uma pessoa que tem o dom da palavra, de discernimento, é um servo de Deus. E quando eu vejo tudo que Deus está fazendo na vida dele, eu me alegro muito. Eu me alegro muito de ver que ele está fazendo... Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida dele e dando essas experiências, né? Experiências assim sobrenaturais. A gente conhece a procedência, a gente conhece o fruto, é uma vida realmente de santificação. Inclusive as pessoas perguntam sempre, apóstolo, no privado, vocês conhecem o irmão tal que está dando testemunho? Todos são membros do nosso ministério, todos são ovelhas que o Senhor confiou nas nossas mãos, que nós conhecemos. Sabemos o preço deles, sabemos o tamanho da renúncia deles, sabemos a vida que eles vivem de santificação, né, apóstolo? E é um servo que tem sido provado e com certeza está sendo aprovado pelo próprio Deus, né? E isso é bênção, né? Que esses testemunhos possam edificar a vida de muitos que ouvem. Não importa, né? Às vezes a gente fica triste assim, poxa... As pessoas que duvidam, que não dão crédito, mas não importa, se uma pessoa foi edificada e transformada, né, apóstolo, já ganhamos multidões para o Senhor, né? Amém, é isso, amém, queridos. Então, que Deus abençoe tua vida. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresentamos este homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente que chegou até aqui, Pai, no momento da oração. Eu peço a Tua graça e o Teu poder sobre eles, Pai, querido Pai amado. Assim como o Senhor tem visitado o irmão Edilson, assim como o Senhor tem derramado algo na vida dele, Pai, querido Pai amado, assim também visita, fala, Senhor, na vida deste homem, desta mulher, Pai. Toca nele, Senhor, levanta, Senhor, a Tua igreja, viva a Tua obra, meu Pai. Senhor, meu Pai, querido Pai amado, este homem, essa mulher, Pai, que está com a fé abatida. Senhor, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa visitar, que essas experiências, Pai querido amado, que serviram, Senhor, de fortalecimento, venha, meu Pai, Senhor, fortalecer teus filhos a cada vez mais. Senhor, coloca, meu Pai, o teu Espírito Santo sobre cada um, cada vez mais, Pai, e abençoa, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do